Bom, então vamos começar. Tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Só preciso dessa confirmação. Ok, então, um bom dia para todos. Hoje nós estamos iniciando e dando continuidade à nossa teleeducação em saúde da mulher, sendo que hoje nós vamos trabalhar o tema de assistência pré-concepcional. É sempre importante ter em mente tudo que nós conversamos na última web educação, né, que foi a fisiologia do aparelho reprodutor. Hoje a gente vai dar continuidade, é importante que a gente lembre do que a gente trabalhou no outro encontro. Coloca aqui o horário. Bom, então, os princípios da assistência pré-concepcional. Então, a gente sabe que a prática da atenção pré-concepcional ela ainda não é adotada pela maioria da população e tampouco tem sido estimulada pelas instituições e equipes. Hoje, a cultura que nós temos nas unidades e no município e na maioria dos estados brasileiros é a atenção pré-natal. Essa mulher, ela já chega no estágio pré-natal. A atenção pré-concepcional, ela não é bem divulgada e muitas vezes nem é tão valorizada, tanto pelas equipes como pelas... Não estamos ouvindo. E o que está acontecendo? Está tudo ligado. Estão me ouvindo agora? Bom, então, vocês escutaram... Eu vou continuar a partir daqui, né? A internet está ruim. Será que... Ela pediu para desativar o vídeo, Gledson. Pronto, vamos ver agora se dá certo. Pergunta se... Tá ok agora, estão me ouvindo? Eu vou dar continuidade, né? E o que vocês estiverem perdendo, você me avisa. Então, vamos dar continuidade, né? Os princípios da assistência pré-concepcional. Eu estava dizendo que a atenção pré-concepcional ela não está na cultura, tanto da população como das equipes e instituições. Não é uma prática normalmente adotada. As mulheres chegam na unidade ou para o planejamento familiar ou para pré-natal. Então, as equipes para atenção pré-concepcional devem estar preparadas para essa demanda e estimular a população a buscar esse recurso. Lembrando que para divulgar o serviço e buscar recursos para isso, é necessário que a unidade e a equipe esteja preparada para receber essa demanda, porque quando a gente faz a propaganda, a população ela dá a resposta. A prática da atenção pré-concepcional ela é extremamente importante, principalmente para os grupos suscetíveis, como as adolescentes, mulheres portadoras de doenças crônicas e mulheres que têm comportamento de risco, apesar de que a gente sabe que isso hoje é muito questionável, né? Então, é uma prática importante para todas, principalmente para essas. Em relação ao planejamento dessa gravidez futura, a gente chega antes, usando a assistência pré-concepcional, considerando as condições físicas, psíquicas e sociais dessas mulheres. Dando continuidade aos princípios, a gente sabe da importância do respeito à autonomia dessa mulher na tomada de decisões, principalmente no que se refere à saúde, sexualidade e reprodução. Durante toda a nossa apresentação, a gente vai falar muito sobre a questão do respeito à autonomia. Como nós já falamos na apresentação anterior de fisiologia, o respeito a essa autonomia, ao direito de escolha dessa mulher, ela deve ser o tempo inteiro estar à nossa frente. Respeito ao direito de poder planejar uma gravidez e ser preparada adequadamente para essa fase. Todo o material estudado, todo esse material preparado, ele vem falar sobre isso, do direito que essa mulher tem em engravidar,
né? E de planejar e de estar preparada para essa futura gravidez. Em momento nenhum, mesmo uma mulher tendo uma doença crônica ou um comportamento de risco, uma doença séria, ou imunoprevenível, ou transmissível, ela está condenada a não engravidar. Então, o respeito ao direito de poder engravidar também está dentro dos princípios da atenção pré-concepcional. A garantia ao acesso, né, uma rede integrada de serviços de saúde com acolhimento, abordagem integral do processo de saúde e doença, sempre visando a promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento adequado. E isso está dentro dos princípios do SUS e das atribuições da atenção primária. Oferta de um serviço sempre referendado nas melhores evidências científicas. Então, é o que o Telesaúde também tem em mente, né, tem à sua frente, e está dentro dos princípios da atenção pré-concepcional. Garantia de adequada infraestrutura. Então, hoje, as nossas unidades, ela tem, né, uma infraestrutura minimamente adequada. Nós não podemos dizer que hoje nós temos uma adequada e ideal e padrão física e tecnológica à nossa disposição, mas uma infraestrutura mínima, em que o município busca uma melhoria dessa assistência, nós sabemos que isso é uma realidade. Outra situação importante é o aprimoramento permanente dos processos de educação permanente das equipes, dos profissionais, levando a uma equipe multiprofissional motivada e motivadora sem preconceito. Então, é importante que com essa apresentação da assistência pré-concepcional, nós nos tornemos e aprimoremos essa questão de sermos uma equipe motivada, motivadora e sem preconceito, não condenando as mulheres a planejar sua prole. E os objetivos da atenção pré-concepcional, elas estão evidenciados em que a equipe de saúde da família, ela é a porta de entrada do sistema, abrindo um canal de acolhimento a essa mulher, criando uma relação de confiança e buscando ser sempre a primeira opção na retirada de dúvidas relacionadas à saúde. Outro objetivo da atenção pré-concepcional é identificar os fatores de risco, incluindo os fatores comportamentais, doenças crônicas prévias, cujo objetivo é intervir precocemente, evitar a recorrência desses problemas e intervir no espaço pré-gestacional para que justamente a gente possa evitar problemas futuros e recorrência de complicações. Possibilitar o acesso à informação, então a gente vai ver já já a grande importância da educação em saúde, principalmente no que se refere à sexualidade, fertilidade, gravidez e futura maternidade. E a questão do parceiro, a atenção pré-concepcional, ela não está restrita à mulher, ela está aberta ao parceiro, está aberta ao casal. Sendo que a gente sabe que nem sempre isso é possível, ou que haja interesse. E aconselhar sobre o intervalo interpartal e o planejamento familiar. Tudo isso está dentro dos objetivos da orientação pré-concepcional. Aqui a gente fala duas frases que tem no material, duas citações, sobre a importância da educação em saúde na assistência pré-concepcional. Então, inumeráveis situações de risco, capazes de determinar lesões e estigmatizar o ser humano pelo resto da vida, decorrem da falta de informação e da ignorância sobre os princípios básicos de saúde. Então, a gente sabe que uma mulher bem informada, uma mulher orientada, ela é uma grande parceira na redução de lesões e de estigmas desse ser humano futuro que vai ser formado. Em relação à próxima citação, fala que qualquer esforço direcionado à prevenção de deficiências passa obrigatoriamente, essa palavra obrigatoriamente, ela é muito verdadeira, porque sem um programa de educação em saúde, nós não temos acesso à prevenção e promoção. É necessário que a equipe, e todos os profissionais da equipe tenham em mente a valorização da educação em saúde. Então, aqui a gente vai, né, para o passo a passo da nossa assistência, que está relacionado
a orientação em si, a consulta de enfermagem, na assistência pré-concepcional, e que se compõe pela anamnese completa, exame físico, geral e ginecológico, a solicitação de exames complementares e os encaminhamentos necessários. Então, desses itens se resume a orientação pré-concepcional na consulta de enfermagem. Então, a gente vai detalhar um pouquinho cada um. Então, dentro da anamnese, o que nós temos? O histórico dessa mulher, né? Então, o que nos interessa na anamnese? A situação na qual essa mulher chega na unidade. A idade dela, o estado geral, a paridade, histórico sexual, histórico menstrual, os antecedentes pessoais e familiares e os hábitos em geral. Então, a gente vai dar uma destrinchada agora nesse próximo item. Então, em relação ao histórico, né, os antecedentes obstétricos e ginecológicos dela. O que nos interessa? A história de infertilidade. Lembrem da questão do corpo lúteo, da questão do pico de LH e de progesterona, que faz com que essa mulher tenha uma função ovariana competente, a liberação do óvulo. Então, se ela tem história de fertilidade, a gente identificando isso já no histórico da anamnese, nos antecedentes ginecológicos, pessoais e obstétricos, a gente já pode ver uma necessidade de fazer reposição hormonal, fazer uma avaliação dessa tireoide, uma avaliação dessa progesterona. Quando a gente passa para o histórico de abortos, foi aborto provocado? Por que foi provocado? Foi um aborto espontâneo ou é história de abortamento habitual? Tudo isso está relacionado à história da fertilidade e da infertilidade dessa mulher e das questões de planejamento familiar da vida dela. E por que ela teve abortos espontâneos e por que esses abortos habituais? Foi incompetência cervical? Foi uma baixa de progesterona? Por que ela está tendo abortos habituais? Tudo isso a gente detalha na anamnese. História de gravidez ectópica. Nós, pela literatura, a gente sabe que 80% das mulheres que tiveram uma gravidez tubária podem ter na outra trompa. Então, é importante que a gente saiba se ela teve uma gravidez tubária anteriormente. Ocorrência de mola datiforme. Se ela teve mola, doença trofoblástica, a gente tem que saber se ela foi tratada, se ela foi acompanhada, se ela foi para o serviço de oncologia, como foi esse tratamento e acompanhamento dessa mola. Distúrbio de crescimento fetal, se ela teve PIG, se ela teve GIG, se teve GIG, foi por diabetes gestacional, se teve PIG, foi por anemia, foi por desnutrição dessa mãe. O que foi que aconteceu nesse distúrbio? Prematuridade, por que foi essa prematuridade? Foi por descolamento de placenta? Foi por trabalho de parto prematuro? Se foi um pós-datismo, uma mulher que teve uma gravidez após 42 semanas, um parto, uma placenta creta, então tudo isso é importante. Se teve história de pré-eclâmpsia, e por que foi essa pré-eclâmpsia? Foi precoce? Foi tardia? Se teve mortalidade perinatal, se essa criança morreu, se foi para UTI neonatal, se ela é tipo sanguíneo negativo, se o parceiro é positivo, se teve história de eritroblastose em partos anteriores. Aí tudo isso entra no histórico dela e que vai nos interessar muito para as orientações da próxima gravidez. O histórico dos partos dela, se foi cesáreo, se foi normal, quanto tempo tem do parto anterior, a idade gestacional que essa criança nasceu, se foi em casa, se foi no hospital, se foi em via pública, o peso desse recém-nascido, se teve resultado desfavorável, né, a questão da morbimortalidade perinatal, se ela teve complicação, se de uma pré-eclâmpsia ela foi para uma eclâmpsia, e se teve alguma complicação fetal ou neonatal. História ginecológica dela. Então, a gente vai avaliar, né, se teve possíveis distúrbios endócrinos, se ela teve algum problema em relação à tireoide, lúpus, ou doenças autoimunes, ocorrência de anomalia uterina. Ontem não, na terça-feira teve pergunta sobre útero bicorno. Então, se tem algum tipo de malformação, se é uma cadeirante, se é uma paciente que tem malformação de coluna ou algum problema pélvico. E os exemplos disso é incompetência cervical, que dá abortos habituais,
a recorrência de DST, que também dá infertilidade, dá problema de nidação do ovo, câncer ginecológico ou de mama, hipohipertiroidismo, irregularidade menstrual. Então, tudo isso a gente identifica nos antecedentes ginecológicos e obstétricos. Aqui a gente tem um exemplo da questão da incompetência cervical, em que esse colo ele apaga e dilata precocemente, normalmente antes da 14ª semana, em que o fato do procedimento da cerclagem do colo faz com que essa gravidez ela vá até o termo. Agora, é importante que a gente identifique a razão dos abortos habituais anteriores para que a gente chegue rápido, a tempo de fazer uma cerclagem até a 14ª semana no máximo. Continuando, então, a gente tem o histórico familiar dessa mulher, se ela tem história de tromboembolismo, de trombose venosa profunda em gravidez ou da família, doenças hereditárias, consanguinidade, então se ela é casada ou o parceiro é uma pessoa da família, os dois, ambos com história de doença hereditária na família, história de fibrose cística, história de hemofilia, então se tem hemofilia na família, se tem anemia falciforme na família, antecedentes mórbidos pessoais, história de desnutrição da infância. Então, a gente sabe que uma mulher que foi desnutrida na infância ou teve anemia na infância, ela tem mais chance de ter um parto prematuro, de ter um feto PIG, de ter um feto anêmico, história de transfusão sanguínea, história de acidentes, internações e cirurgias, principalmente cirurgias pélvicas. Quando a gente vai para os antecedentes pessoais, a gente entra agora no que é mais comum no nosso dia a dia, né? Que são as mulheres diabéticas que têm risco de abortamento, malformação fetal, macrosomia e morte perinatal. E a gente vai ver que uma mulher diabética que tem a intenção de engravidar, a ação da enfermagem e da equipe com essa mulher vai ser adequar os valores da hemoglobina glicada e da glicemia de jejum, ainda enquanto ela está no período pré-concepcional. Por quê? Porque ao engravidar será necessário substituir o hipoglicemia antioral por insulina. Por quê? Porque o hipoglicemia antioral, ele é teratogênico e ele causa hipoglicemia neonatal prolongada. Então, é um feto que vai ter muita chance de ter lesão cerebral por hipoglicemia, tá bom? Então, é necessário que a gente conserte essa hemoglobina glicada dela a valores menores do que 4, conserte essa glicemia de jejum para menos de 80, para uma glicemia pós-prandial menos de 170, menos de 117, para poder ela entrar numa gravidez equilibrada e harmoniosa. E à medida que a gente identifique o atraso menstrual, imediatamente solicite a ajuda do clínico da equipe, do obstetra e do endocrinologista, para que ela passe para a insulina, para não ter os efeitos deletérios do hipoglicemia antioral. Além do que, ela vai precisar de ajuda de toda uma equipe multidisciplinar, e todos os profissionais que se façam necessários. Uma paciente que chega para o pré-concepcional com hipertensão ou cardiopatia, ela tem o risco de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia, DEG ou não DEG, lesões de órgão-alvo, rim, coração, cérebro, vasos sanguíneos e olhos também, e fetos com baixo peso ao nascer. Nem por isso a gente vai condenar uma mulher hipertensa ou cardiopata de não ter os seus filhos. O que é importante? A equipe adequar os valores pressóricos dela, buscar o controle da situação clínica, para que a paciente possa engravidar no momento em que atingir melhor classe funcional. Então, a gente sabe que o captopril e outros medicamentos antihipertensivos, eles não são indicados na gravidez. A gente sabe que o antihipertensivo mais adequado na gravidez é a metildopa. Então, é necessário que, assim que ela comece, a gente identifique, ou ela identifique o atraso menstrual, imediatamente a gente busque ajuda também de profissionais da equipe para poder, e fora da equipe, para poder adequar essa medicação. Uma coisa interessante sobre a diabetes gestacional é que já estão fazendo estudos sobre a glibenclamida e a metformina. Em relação à glibenclamida, eles estão fazendo, os estudos já estão mais avançados. Em relação à metformina, eles identificaram que é necessário, mesmo dentro dos estudos, o tratamento conjunto com
com a insulina. Então, hoje nós não temos ainda segurança para indicar nenhum tipo de hipoglicemia antioral, mesmo os mais modernos. Em relação à cardiopatia e à hipertensão, o que se tem hoje de segurança é a metildopa, e o que a gente precisar de encaminhamento, o obstetra de alto risco e o cardiologista que vão dar as definições. Então, a gente tem as mulheres com doenças autoimunes, principalmente o lúpus, em que o risco é aborto, restrição de crescimento fetal, óbito fetal, pré-eclâmpsia e reativação da doença e toxicidade da medicação. Então, qual é a ação da equipe de uma mulher com lúpus que tem interesse de engravidar? Estabilizar a doença, ou até mesmo inativá-la naquele período antes da concepção, e manter o funcionamento renal estabilizado. Investigar a possibilidade de doenças autoimunes em mulheres com história de perdas gestacionais. Então, muitas vezes vai chegar uma mulher para você com aborto recorrente, com história de óbito fetal, pré-eclâmpsia grave de instalação antes do segundo trimestre, em que ela não tem ainda o diagnóstico de lúpus fechado. Então, é muito importante que essa mulher seja investigada para doenças autoimunes. E também a questão de fenômenos tromboembólicos. Então, uma mulher jovem que já no primeiro trimestre, no máximo no segundo, desenvolve trombose venosa. Então, é importante que se investigue dentro de um quadro de trombose venosa, doenças autoimunes também. No caso de mulheres asmáticas com intenção de engravidar, o risco da asma não controlada, a hipóxia fetal durante as crises de broncoespasmo. Então, qual é a ação da equipe, do enfermeiro? Orientar que essa mulher engravide durante o período estável da doença e adequação da menor dose possível de medicação, seja da budesonida, seja do salbutamol e de outras medicações hoje mais modernas, mais refinadas, que podem ser usadas durante a gravidez. Então, é importante a gente chegar antes e controlar essa asma. Mulheres neuropatas, né, principalmente em relação à epilepsia e à depressão, que hoje é o que tem mais comum, e quais são os riscos de má formação fetal relacionada à medicação e anóxia fetal durante as crises de mal epilético. Então, o que é importante? Controlar previamente esses quadros, previamente à gravidez, se possível em regime de monoterapia, o indicado é com carbamazepina ou barbitúrico, de maior segurança para o feto, incrementar o uso de ácido fólico para as pacientes que usam essas drogas, por conta das lesões de tubo neural, do não fechamento do tubo neural. E apoio do neurologista, da psicoterapia e, claro, do médico clínico da equipe. Além das doenças e agravos que ela já carrega antes da gravidez, nós temos as questões relacionadas aos hábitos e às exposições. E isso entramos todas, né? Todas as mulheres que têm a pretensão de engravidar. Então, todas nós e as nossas usuárias precisam saber, né, estabelecer sempre, nós como profissionais, estabelecer um nexo causal com as condições de trabalho, alertando sobre as exposições a solventes orgânicos, agrotóxicos, trabalho noturno, uso de material pérfuro-cortante, presença de animais no ambiente de trabalho ou em casa, por conta dos riscos relacionados ao futuro concepto, principalmente no primeiro trimestre. Então, em relação ao tabagismo, podemos orientar essa mulher a parar, né, ter assim, o máximo de cuidado em parar de fumar por conta do prejuízo de crescimento fetal, associação com abortamento, prematuridade, descolamento prematuro de placenta e amniorrex prematuro. Em relação ao álcool, nós temos o grande risco de uma síndrome muito grave, que é a síndrome alcoólico fetal, porque ainda não está estabelecida a dose segura de ingestão de álcool durante a gravidez, devendo ser orientada a abstinência ou ingestão mínima. Eu quero fazer assim uma observação em relação à síndrome alcoólico fetal, porque a síndrome alcoólico fetal ela é uma síndrome muito pouco divulgada. Eu mesmo, como enfermeira, tenho assim 25 anos de formada e digo a vocês que tive contato com a síndrome alcoólico fetal pelo Telesaúde, porque chegou uma pergunta de um agente comunitário sobre
o alcoolismo, e eu fui estudar sobre isso, e foi muito importante, porque a síndrome alcoólico fetal, a gente vai ver já uma foto de uma face sindrômica de uma criança com essa síndrome, e ela causa graves retardos e malformações cardíacas e malformações nos ossos da face. Então, é muito importante que tanto nós, como profissionais, como nossas usuárias, tenhamos muito cuidado com a ingestão de álcool durante a gravidez e especialmente no primeiro trimestre. Em relação a drogas ilícitas, a gente sabe, né, de todo o estrago que a cocaína e o crack, principalmente, que é um substrato da cocaína, causa na criança, né? Malformações cardíacas, urológicas, além de restrição de crescimento fetal, descolamento de placenta e a questão da síndrome de abstinência do recém-nascido. Então, a gente precisa saber precocemente, principalmente pelo agente comunitário, essas mulheres que têm uso de drogas ilícitas para que elas sejam encaminhadas para programas específicos de recuperação. Então, a gente aqui tem uma face sindrômica, né, um bebê e uma criança já na segunda infância, em que a gente tem toda esse quadro facial de uma síndrome alcoólico fetal, como a gente já comentou. Inclusive, eu esqueci de falar da questão da sindactilia também. Aqui a gente tem aquilo que nós falamos sobre o diabetes, né? A questão dessa mulher entrar já na gravidez, a gravidez diabética, onde a gente deve orientar essa mulher a fazer uma reeducação alimentar, né? Com a ajuda da nutricionista, com a ajuda do clínico, do encaminhamento ao endócrino, se for necessário, para que essa criança ela não receba doses extremas de glicose, ou no início da gravidez ela já chega grávida diabética, usando hipoglicemia antioral, que vai ser muito prejudicial para essa criança. E, claro, a gente chegando antes, a nossa gestante futura vai saber fazer as opções ideais para que ela possa ter uma gravidez o mais perto do sadia possível. Então, a gente passa agora para a questão do exame físico. Então, a gente tem o peso e a pressão arterial, já não vou repetir, a importância da questão do peso, que a gente não vai fazer um peso por pesar, né? Numa mulher que vem para uma orientação, uma consulta de enfermagem pré-concepcional, a gente vai identificar o peso para fazer uma avaliação do IMC dela. Por quê? Porque se ela tiver com baixo peso, a gente sabe que esse futuro feto, ele vai ter risco de anemia, parto prematuro e baixo peso ao nascer. E uma gestante que já chega obesa, ela vai ter risco de malformação e diabetes gestacional e trombose venosa. Então, tudo o que nós tivermos de informação, a gente vai usar pensando numa futura gravidez, pensando numa concepção mais perto do sadio, mais perto do ideal possível. A questão da pressão arterial também, evitando a pré-eclâmpsia, evitando lesões renais, evitando problemas de tromboembolismo. O estado geral dela, a situação da pele e situação músculo-esquelético. Então, se ela é uma paciente que tem problema de coluna, se ela é uma paciente que tem problema de varizes graves, grossas, se ela teve histórico de fratura de pelve. Então, tudo isso entra na nossa anamnese, no nosso exame físico. A questão da cavidade oral é importantíssimo que você, no seu exame físico, cefalocaudal, você examine, você olhe essa cavidade oral, porque 90% das mulheres têm problema de cavidade oral, seja de gengivite, seja de cárie. E a gente sabe que tem estudos muito sérios que mostram que mulheres com problema de gengiva ou de cárie apresentam chances de dar à luz bebês prematuros e com baixo peso. Então, qualquer infecção que essa mulher tem, seja de cavidade oral, seja de pele, seja uroginecológica, ela vai ter muito mais chance de ter um parto prematuro e um bebê de baixo peso. A questão da palpação de tireoide, a gente vai ver, né? Então, chega uma mulher para você, para uma consulta pré-concepcional, e você já identifica o bócio, você já encaminha para o clínico. Se você não identifica o bócio, você pode fazer uma palpação leve na região anterior cervical e ver se encontra alguma nodulação ali para poder fazer uma investigação de funcionamento tiroidiano. A ausculta cardiorrespiratória, então você pode identificar já na ausculta cardiorrespiratória um sopro,
um descompasso de ritmo que você pode encaminhar. Numa ausculta pulmonar, você pode ver, por exemplo, uma paciente asmática, você pode ver se ela já tem sibilo, se ela está com ronco, se ela está com estertor, para poder encaminhar essa mulher para o clínico para o tratamento precoce. E a questão da palpação abdominal, em que você vai ver alguma tumoração abdominal, você vai ver a questão do tamanho desse fígado, se ele está palpável, você pode desconfiar de uma hepatite. Subclínica, se você está palpando um baço, você pode desconfiar de uma cardiopatia, você pode desconfiar de um problema de esquistossomose antes de aparecer os sintomas. Então, é muito importante também a palpação abdominal. Agora, a gente entra aqui numa situação em que a gente ainda não tem, pelo menos eu não tenho ainda conhecimento, da questão da protocolação de enfermagem para o exame de mamas e exame pélvico. Tem sim o exame de mama, porque a gente tem o autoexame e o exame do profissional às mamas dessa mulher. Só que é muito sério nós examinarmos a mama de uma mulher e dizer para ela, olha, tá tudo bem e não tem nódulo, só que sendo que nós sabemos que uma lesão, uma calcificação que é pré-maligna, ela não é palpável. Então, é muito importante que a gente, ao examinar as mamas dessa mulher, a gente diga para ela, olha, eu nesse momento não estou identificando nódulo, mas isso não significa que você todo mês não precise fazer seu exame de palpação e que uma vez por ano, dependendo da idade, a gente vai ver já a indicação, você precisa fazer seu rastreamento de câncer de mama. Então, a gente não pode afastar nem tranquilizar essa mulher que ela nunca vai ter um tumor, porque hoje a gente está vendo que não tem um nódulo. Muito importante. Em relação ao exame pélvico, ainda pelo menos também não é do meu conhecimento, que a Arapiraca tem o protocolo de exame pélvico ginecológico pelo enfermeiro. Então, o que a gente pode fazer? Sugerir para a saúde da mulher que a gente faça o protocolo desse exame pélvico, porque durante a consulta de enfermagem pré-concepcional, em todos os manuais que você for ver, vou verificar, o exame pélvico ele é fundamental. Em que você faz o exame de toque vaginal, o exame pélvico bimanual, né, com a mão direita, os 2 dedos da mão direita dentro da vagina, os 2 dedos da mão esquerda na pelve, que você palpa o útero e os ovários e as trompas para ver alguma indicação de uma pelve infecção, ou você vê um aumento desse útero, alguma dor exagerada, e também a questão do exame especular durante a consulta de enfermagem pré-concepcional, que você já aproveita para colher o citopatológico. Então, isso ainda não está protocolado, a gente ainda não fez o protocolo para isso, mas é uma coisa muito importante que precisa, para um futuro bem próximo, a gente fazer. Bom, continuando, nós temos, esse slide a gente já mostrou, esse também, então a gente vai para os exames complementares. Então, o que a gente vai... Que é uma foto de rubéola congênita, tá? Então, a gente vai ver aqui o que exames a gente precisa solicitar. O tipo sanguíneo para prevenção de eritroblastose fetal, se a mulher for RH negativo, solicitar o cúmbice indireto e o tipo sanguíneo do parceiro. Então, é importante. Por que o tipo sanguíneo do parceiro? Porque se ele também for negativo, a chance de uma autoimunização da mãe é muito menor, porque os dois são negativos. Mas se o parceiro for positivo, a chance dela desenvolver anticorpos anti-RH é muito maior, e antitipo sanguíneo também. Nós sabemos que em casos mais raros, a mulher pode desenvolver uma anticorpos anti-RH também, não só anti-RH, não só tipo RH negativo, mas também contra o tipo sanguíneo. Então, é muito importante que a gente, numa mulher negativa, a gente solicite o tipo sanguíneo do parceiro. Em relação ao hemograma completo, a gente não vai solicitar um hemograma completo por solicitar. Então, o que a gente quer identificar no hemograma? Uma anemia dessa mulher. Por quê? Porque a anemia, esse futuro concepto, ele tem risco de lesão cerebral por conta da baixa de hemoglobina ou de infecção bacteriana ou viral ou de problema imunológico, de acordo com os leucócitos. Então, é muito importante que a gente solicite o hemograma para isso, para identificar anemia. Nessa anemia, a gente pode identificar uma anemia ferropriva, identificar uma anemia megaloblástica,
pela questão da quantidade de leucócitos, a gente já pode ver se ela está com uma infecção subclínica, já iniciando, se é viral, se é bacteriana. A gente pode identificar pela quantidade de bastões de segmentado, aumentado ou diminuído a questão de doenças transmissíveis, seja imunopreveníveis ou não, ou DST, o que for. Então, é muito importante essa questão do hemograma. Então, em relação à toxoplasmose, também a gente deve solicitar as sorologias de toxoplasmose, citomegalo e rubéola, tanto IgG como IgM. Por quê? Porque para mulheres suscetíveis, são aquelas que nunca tiveram contato, porque a IgG dela é negativa, você vai fazer uma orientação de profilaxia comportamental, evitando contato com fezes e secreções de felinos, ingestão de carnes cruas e contato com pessoas suspeitas de virose. Então, é interessante que, estudando esse material, eu tive a oportunidade de estudar um pouco citomegalovirose, que é uma doença que a gente pouco estuda e pouco tem contato. Por quê? Porque a citomegalovirose, ela é praticamente subclínica. As pessoas, elas não desenvolvem, normalmente não desenvolvem quadro clínico. Então, mesmo aquelas mulheres que têm IgG positiva, ela pode se reinfestar. E é muito assim, inclusive no material, vocês podem conferir depois com a referência que eu vou colocar, que está muito bom o material de citomegalovirose no pré-natal, no manual de pré-natal de alto risco. Ele fala o seguinte, que a citomegalovirose grave é aquela de transmissão vertical, é aquela citomegalovirose congênita, né? Porque os vírus passam pela barreira placentária e causam um estrago. Má formação cardíaca, má formação cerebral, retardo, um monte de coisa. Agora, a criança que pega a citomegalovirose da mãe no período neonatal, ela não tem importância para a saúde pública. Então, mesmo a gente pode até solicitar, claro, não vai parar de solicitar, até porque isso está dentro do protocolo de pré-natal, mas em relação ao peso disso, o mais importante da citomegalovirose é a profilaxia comportamental. E a citomegalovirose se pega com secreções, com saliva, com contato sexual, e com contato pessoa a pessoa. Oi. Voltar em que slide? Você indica que é ela, qual o slide? Vou passar para ela. Eu volto em qual, Maria Luísa? Eu começo de novo de tipo sanguíneo. Tá. Bom, então, a gente iniciando, né, voltando aos exames complementares, nós temos basicamente, nesse slide, tipo sanguíneo, o hemograma e as sorologias. Então, em relação ao tipo sanguíneo, o que vai interessar para a gente? Saber o tipo sanguíneo dessa mulher para evitar a eritroblastose fetal. E se ela for negativa, você solicitar o tipo sanguíneo do parceiro. Por quê? Porque se ela for negativa e o parceiro também for negativo, a chance de eritroblastose fetal é menor. Ela sendo negativa e o parceiro sendo positivo, a chance de eritroblastose cresce. E nós sabemos que existem casos de mulheres que desenvolvem a imunização, desenvolvem anticorpos contra o fator RH também. Então, é importante, sim, a gente saber o tipo sanguíneo dessa mulher antes dela engravidar. E, no caso dela sendo negativa e o parceiro positivo, ela tendo situações de filhos anteriores ou de abortos, a gente solicitar o cúmulo indireto dela antes da gravidez. Outra situação é a gente solicitar o hemograma completo. Para quê? Para identificar anemia, que é causa de risco de lesão cerebral da criança, porque eu estando com anemia, a minha hemoglobina cai e o que vai levar o oxigênio para essa criança é justamente a hemoglobina. Então, é importante que a gente corrija essa anemia antes da gravidez e durante o primeiro trimestre. Então, suspeita de infecção bacteriana que o hemograma vai me mostrar. Vai me mostrar através da quantidade de leucócitos, através da quantidade da série branca, né, dos bastões e tudo mais.
dos segmentados ou infecção viral também, que os leucócitos vão me mostrar. Se essa mulher tem uma baixa de leucócitos, se essa mulher, ela também pode ter uma baixa de imunidade, se o leucócito dela estiver muito baixo. Risco de transmissão vertical, né? Que tipo de doença ela tem ou pode se infectar, tudo isso vai poder me mostrar através do hemograma na série branca. E também vamos solicitar no pré-concepcionais sorologias para toxoplasmose, citomegalo e rubéola. Então, eu estava falando que as mulheres suscetíveis, as que têm IgG negativo, são aquelas que nunca tiveram contato. Então, elas não têm imunização, digamos, imunização natural prévia. Então, são as que têm maior risco, são as mulheres suscetíveis. Então, o que é importante? A gente fazer a profilaxia comportamental. E o que é a profilaxia comportamental? É ela evitar situações de contaminação, que é fezes e secreções de gato, carne crua, né? Carne de má procedência, contato com pessoas doentes. Então, se eu sei que aquela pessoa está com virose, está com rubéola, tem uma pessoa que tem uma lesão de toxoplasmose, eu não vou visitar. Se eu já estou em processo de parar, de evitar gravidez, se eu já parei com o método contraceptivo, eu não vou visitar uma pessoa que está com uma gripe. Eu não vou visitar uma pessoa que está com uma rubéola, né, que está com uma suspeita de uma doença infecciosa, seja ela qual for. Eu não vou visitar. Né? Se eu sei que tem uma pessoa em início de tratamento de tuberculose, eu já parei de evitar gravidez, eu não vou visitar essa pessoa. Então, a gente precisa também ter um comportamento de prevenção, de profilaxia comportamental. E também o que eu estava, não sei se vocês escutaram a parte do citomegalovírus, é que a mulher, que mesmo aquela mulher que tem IgG positivo, ela tem a chance de recontaminação. Né? Então, é uma doença que ela tem um peso de saúde pública relacionado à infecção fetal. Então, a mulher, ela durante a gravidez, esse citomegalovírus, ele passa pela barreira placentária e causa má formação fetal grave. Agora, se essa criança nasce, essa mulher, essa criança se contamina no período pós-neonatal ou neonatal, ela não tem perigo, ela não tem risco de lesão. O problema é no período fetal, por conta da transmissão vertical. Então, em relação ao citomegalovírus, o mais importante realmente é a profilaxia comportamental. No material de pré-natal de alto risco que está citado nas referências, vocês podem conferir todo o detalhamento da infecção por citomegalovírus. Então, outros exames que a gente vai solicitar são as sorologias para HIV e sífilis. Por quê? Porque nós temos risco do HIV positivo sobre toda a parte de lesão fetal, né? Então, a indicação é o tratamento imediato da mulher e do parceiro. Em relação ao HIV também, então, a gente chegando antes, encaminha essa pessoa para tratamento, acompanhamento, para que ela possa engravidar quando o linfócito T estiver em maior nível e os vírus ela tiver em menor nível. Em relação à hepatite, a sorologia para hepatite B e C, isso no manual vocês vão ver que não está protocolado como pré-concepcional, geral, só para as mulheres de risco, mas a gente também já tem, como no citomegalovírus, nós temos as sorologias de hepatite B e C também protocoladas para o pré-natal. Então, a gente pode solicitar no pré-concepcional. Então, o que a gente vai solicitar? A questão da doença ativa de hepatite B, a questão da doença da soroconversão, né? Aqui a gente vê a questão da hepatite B e da hepatite C, e outra coisa muito importante que não está aqui é o anti-HBS, que a gente eu quero que assim que vocês acrescentem no material de vocês, que não está nesse, mas a questão do anti-HBS, porque você solicitando o anti-HBS, você vai identificar
Já no pré-concepcional, se a vacina de hepatite B soro converteu e ela está imune para a hepatite B. Se o anti-HBS vier negativo, você tem condição de, antes até dela parar de evitar a gravidez, você reiniciar o esquema de hepatite B. E também durante a gente, né, já fez a conferência do material, a hepatite B, a gente fala já de vacina. Eu volto já sobre vacina. Então, a questão da citologia, então a gente durante também o pré-concepcional, são 2 exames vaginais que a gente vai solicitar, é a citologia e a cultura de secreção vaginal. A citologia, porque se vier um NIC, a gente chega antes e encaminha essa mulher para tratamento e acompanhamento antes dela parar de evitar. Sendo que no material também que vocês vão conferir nas referências, uma mulher que engravida e tendo NIC ou tendo qualquer tipo de neoplasia, ela tem algumas indicações de quimioterápico, até de radioterapia que ela pode fazer. E alguns exames também. E em relação à cultura de secreção vaginal, a gente chega antes também para tratamento, e urocultura também, chega antes para tratamento dessas infecções, porque a gente sabe que todas as infecções do trato urogenital, elas levam a trabalho de parto prematuro. E os exames adicionais que você só vai solicitar para os grupos especiais, tá bom? Quais são esses? A glicemia de jejum, a mamografia, os exames de funcionamento de tireoide e de funcionamento renal. E, então, a gente tem a glicemia de jejum para as mulheres diabéticas ou para as mulheres que tenham fatores de risco, eu não vou ler os fatores de risco, para a gente não atrasar. A mamografia você vai solicitar também para as mulheres de fatores de risco elevado e para aquelas mulheres com intenção de engravidar com mais de 35 anos. E T3, T4, TSH você vai solicitar para aquelas mulheres que eu achei muito engraçado esses 2 termos e coloquei para vocês verem. Solicitar os exames de função tiroidiana para as magrinhas nervosas e gordinhas em efeito sanfona. Então, para essas você pode solicitar, porque pode estar relacionada ao hiper ou ao hipotiroidismo. Ou quando você examina a região cervical anterior, já identifica um bócio ali, ou na referência que ela fala para você que está mais de 1 ano sem evitar e não consegue engravidar. Então, a gente também tem essas indicações. E para a função renal, você vai solicitar ureia, creatinina, ácido úrico, sódio, potássio, porque você tem mulheres hipertensas, nefropatas ou pacientes com história de lúpus ou outra doença imuno, mulheres que têm doenças autoimunes, que o primeiro órgão-alvo que elas atacam, que o anticorpo ataca é o rim. Então, é importante também. Em relação à conduta, a gente tem aqui as principais, que é a imunização, o início precoce do ácido fólico e o início do sulfato ferroso. Então, em relação à imunização, a gente sabe que todas as doenças imunopreveníveis são capazes de causar danos encefálicos no período perinatal, danos encefálicos para a criança, né, para o concepto. Então, o que é importante? Atualizar o calendário vacinal, principalmente relacionado a DT, a hepatite B e a tríplice viral e a influenza nas campanhas. Então, na web, na teleeducação de terça-feira, a gente teve uma dúvida, né? Eu tive uma dúvida em relação à hepatite B, a indicação precisa da hepatite B no 1º trimestre. Então, agora essa dúvida já foi esclarecida. Então, a gente tem pelo manual que a vacina de hepatite B, levando em conta o risco-benefício, ela tem a indicação de ser feita até depois que a mulher já entra no 1º trimestre, né? Já depois do atraso menstrual, em que você pode iniciar o esquema ou completar o esquema para as mulheres que não têm completo, ou para aquelas em que você solicitou o anti-HBS e ele veio negativo. Então, não tem problema. Em relação à tríplice viral, a indicação é precisa de que se evite fazer a tríplice viral, principalmente durante o 1º trimestre. É ideal você fazer no pré-concepcional. Claro que se ela toma a tríplice viral e depois a menstruação não veio, não existe assim estudos seguros de que vá acontecer alguma lesão fetal.
assim, os estudos mostram que não ocorre. Mas por conta dela ser contra a rubéola e sarampo principalmente, né, e parotidite, deve-se evitar. Mas isso não é fechado de que, se acontecer, ninguém precise se preocupar tanto. O início precoce do ácido fólico, a gente sabe que é por conta da prevenção dos defeitos de fechamento tubo-neural. Se deve fazer a prescrição de doses diárias desde o momento em que essa mulher tem a intenção de engravidar. Então, de 30 a 90 dias antes do resultado positivo da gravidez, ela já pode iniciar a dose diária de ácido fólico, tá bom? Isso dobra a dose quando ela já teve histórico anterior de feto anencéfalo ou de mielomeningocele ou de pacientes epiléticas por conta da medicação. Em relação ao sulfato ferroso, você fez o hemograma e viu lá que ela tem uma anemia megaloblástica ou uma anemia ferropriva, então você não espera ela engravidar. Você já inicia a correção dessa anemia. E a gente já está entrando na reta final, aqui é só uma revisão. Então, o que você tem de intervenção no período pré-concepcional? Orientar e sensibilizar para a mudança de comportamento de risco, tratar as anemias, tratar as infecções, agendar o mais rápido possível o tratamento odontológico. É importante que dentro do protocolo de mulheres, de usuários, de grupos preferenciais da unidade, entre as mulheres em período pré-concepcional, não só o pré-natal, proceder os encaminhamentos necessários, realizar ou encaminhar ou a orientação nutricional, também relacionada à mudança de comportamento, também relacionada à correção nutricional. E solicitar o acompanhamento de perto do agente de saúde. Por quê? Porque se ela está no período pré-concepcional explícito, esse agente de saúde também tem que estar sob vigilância nessa mulher. E intensificar as ações de educação em saúde, como a gente já viu nos slides iniciais. E concluindo, a gente já viu que a assistência pré-concepcional, ela integra todas as ações de caráter preventivo, todas. Por quê? Porque o concepto, aquele que está sendo previsto, aquele que está sendo esperado, ele depende de toda uma ação conjunta, né? E o bem-estar de toda a população é voltada para todas as faixas etárias. Então, tudo que nós estamos lendo agora entra dentro dos princípios e das atribuições da atenção primária. Entra a questão da acessibilidade, que é a porta de entrada, da longitudinalidade, da coordenação do cuidado, né, que entra na questão de você acompanhar essa população em todas as faixas etárias, de você evitar as sequelas do futuro concepto, porque vai precisar de todos os níveis de atenção, então, e da integralidade do cuidado. Então, a gente vê que a assistência pré-concepcional, ela integra os atributos do SUS e os atributos da atenção primária. A assistência pré-concepcional, ela tanto pode ser prevista na rede pública como na privada, e a assistência pré-concepcional, ela precisa e deve receber muita divulgação nos grupos de atenção em saúde, no planejamento familiar, nas diversas reuniões e pelo agente de saúde. Então, o processo de educação permanente do profissional também, porque um profissional que não está em processo de educação permanente, ele não faz o nexo. Ele solicita o exame, mas como uma forma mecânica. Ele não faz o nexo com as doenças e com os agravos e com o risco pré-natal, futuro. Então, ele faz um profissional em processo de educação permanente, ele faz a intervenção precoce porque ele chega cedo evitando danos irreversíveis. Ele tem um conhecimento seguro dos fatores de risco capazes de provocar essas incapacidades. Ele recebe um treinamento cíclico, porque esse treinamento cíclico, que é o que a gente está fazendo agora através do Telesaúde, ele oferta segurança para a equipe e para que aconteça um cuidado precoce aos que irão nascer. Porque, inclusive, isso no exterior é prática. E a gente agora, a Maria Luísa voltou desse congresso de secretários, e ela identificou lá que o Telesaúde está na frente de todas as ações da atenção à saúde, não só da atenção básica, mas também da média
complexidade. Então, aqui a gente tem as referências, é muito importante que vocês confiram, né, esse material. Inclusive, aqui, nessas referências, não está incluído o material de pré-natal de baixo risco, que é esse que a Poliana, que tem essa citação da hepatite B. Eu quero que você já tenha esse material, então é só acrescentar nessas referências e vocês conferirem, né? Então, esse material aqui do Manual Técnico de Pré-Natal, lá de São Paulo, também é importante, porque já eles estão mais avançados nessa parte do pré-concepcional. E aqui a gente vê nosso próximo encontro, que vai estar relacionado ao pré-natal, que vai ser também muito importante a gente se encontrar. E, mais uma vez, nossos telefones e nosso e-mail para vocês entrarem em contato. Então, agora eu estou aguardando as perguntas e as observações de vocês. Bom, a pergunta que chegou agora é da Rose do Cavaco, e ela pergunta se após a cerclagem do colo o parto fica proscrito. Não fica proscrito. Pelo contrário, então o protocolo da cerclagem é quando chega de 37 semanas, o obstetra ele corta essa linha, né, onde houve a cerclagem do colo, e está indicado, não é nem proscrito, é indicado o parto vaginal, né? Então, depois que corta a linha, o parto vaginal está liberado a partir de 37 semanas. E então, outra coisa interessante é que existem situações em que, com o avançar dessa gravidez, não se consegue cortar a linha da cerclagem. Aí sim, você tem indicação de cesárea, porque não conseguiu cortar o ponto, né, a linha que amarrou o colo. E outras situações que ocorrem também é essa linha se partir sozinha, e a mulher entra em trabalho de parto normal, naturalmente, sem precisar nem o obstetra intervir. Então, não está, não, proscrito. A única proscrição da cerclagem é quando não se consegue encontrar, ou por conta do edema do colo, do entumecimento do colo, não se consegue cortar a linha da cerclagem. Bom, então para nós é uma alegria, sim, é muito, muito bom, muito prazeroso estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A avaliação da apresentação a Maria Luísa vai fazer comigo, e o que vocês puderem sugerir para a gente melhorar, nós estamos assim abertos a críticas e sugestões. Muito obrigada, tudo de bom e até o próximo encontro.